O preso deve ter direito ao voto? A situação dos nossos presídios seria bem melhor caso esse direito fosse concedido? Numa entrevista especial, o desembargador Edson Ulisses fala sobre os direitos dos presos e o sistema carcerário brasileiro. Destaques do Sergipe Justiça, que está começando agora. Votar é uma forma de exercício de cidadania. No programa de hoje, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses, explica por que defende o direito do preso ao voto. Acompanhe. Antes de conversar com nossa equipe, o desembargador Edson Ulisses compareceu ao Ministério Público de Sergipe na terceira reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Na oportunidade, o magistrado fez uma explanação justamente sobre os problemas atuais vividos pelos encarcerados, além de discutir pontos importantes defendidos pela Constituição Federal, que você vai acompanhar nessa entrevista especial do desembargador. Segundo o secretário executivo do Grupo Nacional de Direitos Humanos, a participação do judiciário com o tema do voto preso foi de extrema importância. Nós temos uma proximidade, uma irmandade muito grande com o Poder Judiciário, até porque exercemos uma função em prol da justiça como um todo. E o desembargador Edson Ulisses nos brindou hoje à tarde com a palestra sobre o direito dos presos na Comissão de Direitos Humanos, onde ali estão discutindo efetivamente, inclusive, os direitos da população carcerária. Então, o desembargador nos abrilhantou, na verdade, com essa palestra hoje. A defesa e os pontos mais importantes dessa palestra e por que o magistrado defende a garantia do voto do preso, passamos a acompanhar nessa entrevista especial de Denise Rodrigues. Uma das formas de exercício da cidadania é o voto. O direito de votar e ser votado nos pleitos eleitorais é uma garantia de todo cidadão, previsto na Constituição Federal nos artigos 1º e 14. De forma complementar, a Constituição Federal, no artigo 15, traz as possibilidades de perda ou suspensão dos direitos políticos. E o inciso 3º do artigo suprime do preso condenado com condenação criminal transitado em julgado tal direito. O desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Edson Ulisses de Mello, que também é presidente da Câmara Criminal, fala sobre o assunto. A nossa Constituição, ela contempla no seu artigo 1º o respeito à dignidade da pessoa humana e no artigo 4º a defesa dos direitos humanos. E o preso, ele continua uma pessoa, por isso ele não deve ter os seus direitos políticos cassados, né? E a condenação no nosso sistema penal caça o direito do voto à pessoa que é condenada. E aí veja o que é que se cria nessa situação, uma contradição imensa, porque a Constituição defende a dignidade da pessoa humana, defende os direitos humanos, e no artigo 5º retira essa dignidade, ou seja, retira o direito do preso a votar. O que significa com isso? Que o preso não votando, hoje no Brasil nós temos um universo de pouco mais de 500 mil presos. O preso não votando, ele passa a ser uma massa invisível, né? O sistema carcerário com 500 mil pessoas. Essa massa de presos, de pessoas, se torna invisível. Se o direito ao voto fosse garantido, os políticos brasileiros poderiam olhar diferente para as penitenciárias? O político necessariamente olha para o cidadão como um eleitor. Ora, se aquela massa não vota, ela deixa de ser visível pelo mundo político, né? E aí, como ela é invisível, ela não vai ter em seu benefício qualquer medida que vise resgatar essa dignidade, que vise melhorar o sistema carcerário, né? Que objetive o cumprimento das penas de forma mais digna. Porque o nosso sistema prisional, com base na Constituição e na lei das execuções penais, diz que não haverá pena degradante, não haverá pena de morte, não haverá penas cruéis. No entanto, nas penitenciárias, o que se vê pelo excesso, pela falta de condições, o que se vê, o que se percebe é que existe uma falta de dignidade que leva isso à crueldade, muitas vezes à tortura,
porque os presos não têm o espaço mínimo que a lei estabelece. E aí eles passam a viver de forma que se constata um desprezo absoluto pela dignidade da pessoa humana. Não tem onde dormir de forma conveniente, o espaço mínimo que a lei estabelece para uma segregação num espaço de 6 metros quadrados, né? Onde deve ter uma cama, deve ter um aparelho sanitário, as mínimas condições para que uma pessoa possa habitar. E, no entanto, que se vê no espaço de 100 presos, de 10 presos, tem 100 presos. Quer dizer, isso é um total e absoluto desrespeito à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, fere a perda dos direitos políticos, fere um princípio importante da Constituição Federal, que é a proporcionalidade das penas. Ou seja, a proporcionalidade da pena, a individualização da pena. A individualização da pena é atribuir a cada um a pena de acordo com o seu delito. E quando ele trata da questão da perda dos direitos de voto, nivela todos. Tanto faz praticar um crime, um latrocínio, por exemplo, onde a maior pena é atribuída aos infratores aos autores dessas infrações penais, se atribui também ao furto, se atribui também ao crime de pequeno potencial ofensivo. Quer dizer, a perda dos direitos políticos ocorre na mesma proporção, na mesma dosagem, no mesmo volume de pena. Não há um respeito a essa proporcionalidade da pena do crime de pequeno potencial ofensivo com a pena de maior alcance, de maior volume, de maior relevância, que é o latrocínio. Então é necessário que se estabeleça isso dentro de uma gradação, para começo de conversa. Porque se você começa a dar essa dimensão de desrespeito à individualização da pena, vai ferir esse princípio basilar da Constituição, que é a individualização da pena. Ou seja, dá uma proporcionalidade a cada delito, né, correspondente à sua pena respectiva. Na perda dos direitos políticos, todos perdem. Qual o meio a ser adotado? A solução seria uma PEC. Né? Existe uma PEC, agora está arquivada, mas já houve tramitação dessa proposta de alteração da Constituição e já recebeu pareceres favoráveis de algumas comissões. O que me parece é que o autor da PEC não foi reeleito e aí essa PEC normalmente é tirada de circulação, mas nada impede que outro parlamentar dê reinício à discussão a respeito dessa medida. Depois do intervalo, e no caso dos presos provisórios, o direito ao voto é suspenso? A gente volta já.